Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Roberto Paiva, sou mestre em Filosofia pela UFSJ e atualmente sou professor no estado de Minas Gerais. A convite da RUB, estou gravando esse videozinho aqui, ele é bem rápido, podem ficar tranquilos, para que a gente possa tentar, mesmo que em minutos, propor uma reflexão entre a filosofia e a enfermagem e, mais explicitamente, os problemas filosóficos da ética e como eles estão embutidos na realidade da enfermagem. Então, primeiro passo. O que é a filosofia? A filosofia é o amor ao conhecimento que busca problematizar, levantar e tentar responder às grandes questões da humanidade. Ou seja, quem somos nós, essas questões mais variadas, mas até questões do nosso dia a dia. Por exemplo, o que é o ser humano no mundo contemporâneo? O que foi o ser humano ao longo da sua história? Como as relações humanas deveriam se dar? Então, essa é a natureza da filosofia: levantar, problematizar as grandes questões da humanidade. A filosofia nos é útil para que nós possamos desenvolver o pensamento crítico, que é a capacidade de pensar por si mesmo com base em argumentos racionais. Então, toda vez que alguém te fala, não, faça é assim, pronto, acabou, o filósofo e a atitude filosófica que eu convido a todos a terem na sua vida é que você coloca a mão na consciência e fala assim: será que tem que ser assim mesmo? Será que não tem outra possibilidade? Será que é o único jeito certo? Quais são os fundamentos? Por que essa proposição deve ser acatada ou não deve ser acatada? Então, pensar criticamente, que é o grande objetivo da filosofia, faz com que a gente problematize e nessa busca pelos fundamentos a gente construa uma existência autêntica. Uma existência que sabe o quê? Pensar a si mesma e guiar com algum substrato as suas atitudes, as suas ações. Então, esclarecido o que é filosofia, sua utilidade. Então, filosofia, amor à sabedoria, utilidade, pensamento crítico, pensar por si mesmo em base em argumentos racionais. Uma das grandes áreas da filosofia é a ética. A ética visa refletir sobre a ação humana, buscando compreender o que é o correto, o que é o incorreto, como deve ser feito, como não deve ser feito, justificar uma ação nos âmbitos da razão. Essa é a ética filosófica. E a ética filosófica, ela entra em um profundo diálogo com a enfermagem a partir do momento que a gente começa a refletir, por exemplo, a questão da técnica e da humanização. No nosso mundo contemporâneo, a técnica ela é cada vez mais valorizada, vista o resultado que ela traz para a gente. Então, a técnica ela é efetiva. Todavia, a questão da humanização ela tem sido cada vez mais banalizada. O que isso quer dizer? Não importa mais o modelo que você trata, importa somente o resultado que é gerado. E isso, se tratando do ser humano, traz uma série de problemáticas. Por quê? Às vezes, o cuidado humanizado ele gera mais resultado do que somente uma técnica implicada. Vocês já devem se deparar com isso. Por exemplo, pessoas que às vezes recebem visitas de familiares, de pessoas queridas, têm uma melhora maior do que pessoas que não recebem. Até mesmo um artigo publicado pela Harvard colocou que as pessoas que vivem mais e têm mais qualidade de vida são aquelas pessoas que têm mais amigos, mais pessoas que gostam por perto. Então, olha a importância da humanização, desse contato humano, dessa troca humana, para o cuidado em relação ao outro. Coisas que às vezes a gente, no nosso mundo contemporâneo, devido à maneira como a gente vive, tem se perdido cada vez mais. Então, olha como é que a ética pode dialogar com a enfermagem e problematizar a técnica e a humanização no atendimento. Segundo ponto, essa pessoa que você está atendendo, ela está inserida no mundo. Se nosso mundo contemporâneo, ele pode ser compreendido na palavra do sociólogo Bauman como um mundo líquido. O que significa viver em um mundo líquido? É que as pessoas perdem a sua essência e só importam cada vez mais com o quê? Com a aparência, com o resultado. Ou seja, não importa mais quem é aquele outro, como que eu me relaciono com ele. É o que ele pode me oferecer. E isso gera um problema gigantesco em relação ao cuidado. Ou seja, as pessoas elas estão buscando somente resultados, ela esquece que ali tem um outro ser, um outro humano, e essa questão de só visar resultado e aparência gera uma sociedade doente que vive em prol de um capital financeiro, e acredita que em torno desse capital financeiro pode se guiar todas as ações da humanidade. Porém, a vida humana não é assim. A vida humana ela transcende, ela está para além somente desses arcabouços materiais. O grande
digamos, a grande conclusão que isso está gerando é o quê? Uma sociedade cada vez mais ansiosa, uma sociedade cada vez mais o quê? Depressiva, abusando de ansiolíticos. Então olha como compreender o que é o ser humano no contemporâneo ajuda você a compreender quem é esse paciente que você está lidando. E aí a gente volta lá para exercer o pensamento crítico filosófico. Como lidar com um paciente? Como lidar com este humano que é cada vez mais líquido, que é cada vez mais atrelado ao capital? Quem nunca ouviu, eu estou te pagando, você tem que fazer isso. Olha como é que essa mentalidade está implicada no nosso mundo. Esse humano que só quer o resultado, mas esquece de que tudo tem um processo. Como lidar com esse ser humano? Segundo ponto, a gente já falou da técnica e da humanização, agora a gente problematiza esse ser humano no mundo contemporâneo que é líquido e que às vezes está ali se relacionando com você e perde também essa questão de como deveria ser e só visa o resultado, só visa a questão financeira. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que a gente pensasse criticamente acerca da noção da saúde. Qual que é a função da saúde em uma sociedade? Qual que é a função de um cuidado? Como que a nossa esfera macro, o nosso Estado, pensa a questão da saúde, pensa a questão do enfermeiro e da saúde no geral? Será que deveria ser assim? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode tentar se organizar para transformar essa visão? E até no micro, como na sua organização onde você trabalha é visto o trabalho do seu profissional? É só mais um burocrata que está ali para cumprir tal tarefa, tal horário e tchau para vocês? Qual que é a visibilidade que é dada para esse profissional e qual que é a visibilidade que deveria ser de fato dada? Olha como é que é importante a gente pensar essas questões filosóficas, éticas, que estão diretamente vinculadas na questão da enfermagem. Por quê? Porque dessa reflexão o ser humano eleva a sua compreensão de si mesmo e assim constrói relações mais frutíferas e relações mais benignas para toda uma sociedade. Por fim, eu estou mandando para a Rubia também aqui um artigo que eu li, achei interessante, são só 5 páginas, podem ficar tranquilos, que problematizam isso. E uma citação final que ele traz aqui, de uma pessoa que escreveu um livro que se chama Por que Filosofia na Enfermagem, será que o enfermeiro ele deve ser só mais um burocrata? Ou qual que é a finalidade desse profissional no mundo? E aí é uma questão estritamente filosófica. Espero nesses breves minutos que passamos aqui junto tenha contribuído com vocês. E a gente segue aberto nesse diálogo, porque ele traz essa possibilidade da nossa elevação de compreensão do ser humano no mundo. Eu tenho redes sociais, meu Instagram é lucasfilosbh, LUCASFILOSBH, e é o mesmo do YouTube, onde vocês vão encontrar muitas pitadas filosóficas lá. Obrigado, espero que esse diálogo continue e tenha contribuído com vocês. Até breve!